Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Se acomodem que o papo hoje vai ser bom. A gente vai tratar das tendências para o mercado de soja, de milho e fertilizantes. Tem muita pergunta boa já chegando. Eu estou colocando o título aqui na live para quem vai chegar depois. E aí a gente já continua juntos. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje eu recebi algumas imagens lá do pessoal de Mato Grosso mostrando que estavam colhendo e com um podcast ligado, ou seja, estavam ouvindo o conteúdo que a gente gerou aqui juntos nas lives. Me contem se tem mais gente por aí já colhendo. Falei em Mato Grosso, o Rodrigo Matos Carvalho tá dando boa noite lá de Água Boa, Mato Grosso. Já estive na tua cidade, Rodrigo, muito bacana. Que legal, o pessoal da Fazenda JLMS, Buenas. Edinho Leite, boa noite, sejam todos bem-vindos. É sempre muito bom esse minutinho antes do nosso papo começar, para eu saber, né, onde vocês estão, de onde estão acompanhando esta live. A gente vai tratar hoje de alguns dos temas mais pedidos por vocês, que é o mercado de soja, o mercado de milho e fertilizantes, um combo, né? Então vai ser bem bacana poder ouvir o Guilherme Belotti, ele é gerente da consultoria agro do Itaú BBA e daqui a pouquinho ele vai estar ao vivo aqui conosco. Nesse momento eu quero saudar então a todos, dizer também um oi para Evelyn Zuba, Evelyn que nos assiste direto de Lapa no Paraná e disse que já está colhendo por lá. Muito bom. Bacana, tem muito mais gente. Olha só, o Dani Klein, é assim que fala, Dani? Tá dizendo boa noite. Ibirubá, Rio Grande do Sul, está dando sequência na colheita do milho. Soja vai mais um tempo ainda. Que bom saber que o pessoal também está avançando com a colheita do milho aí no Rio Grande do Sul. Está conosco aqui o Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. O Nilson de Astorga, no Paraná. O Iago de Silvânia, Goiás, colheita no 220, disse ele, ou seja, o pessoal tá a 1000, né? Muito bacana. Aqui de Santa Vitória do Palmar, muita chuva por aqui, disse o Aguiar, e assim por diante. Que legal! 19 horas, horário de Brasília. Vamos então ao nosso bate-papo sobre o mercado de soja, o mercado de milho e fertilizantes, o que vem por aí. Quero verificar aqui se o nosso convidado já está online para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos ver aqui. Vamos chamá-lo. Guilherme está entrando. Guilherme Belotti, gerente de consultoria agro do Itaú BBA. Guilherme, seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer em revê-lo. Boa noite, Kellen. Tudo bem? Por aqui tudo bem. A gente está muito ansioso por essa conversa, para saber de você o que vai acontecer com o mercado de soja, o mercado de milho, o mercado de fertilizantes. É muita coisa e não faltam perguntas. Conta pra gente, você está observando entre os produtores uma certa ansiedade ou está todo mundo mais tranquilo no que se refere a esses três mercados? Kellen, eu acho que de maneira geral nós temos um tom bastante otimista, né? Quando nós conversamos aí com os produtores e a olhar também os fundamentos de mercado, eu acho que o cenário agora para 2021 ele é um cenário bastante alvissareiro, né? Com uma perspectiva de boa geração de renda para os produtores de maneira geral. Ou seja, você está sentindo um humor positivo entre os produtores fruto dessa situação. Guilherme, você já participou aqui com a gente, né? Você sabe que muita gente manda pergunta e eu quero já começar com algumas das perguntas da audiência. Se você me permite, a gente vai então direto para o tema fertilizantes. Fique à É vontade. muita gente perguntando aqui e eu vou começar já com uma pergunta da audiência. Olha só, o Leandro disse o seguinte: o preço dos fertilizantes subiu devido ao preço da matéria-prima ou é manobra das adubeiras? Pergunta o Leandro. Vamos contextualizar todo mundo então. De fato, os preços dos fertilizantes subiram. O que está acontecendo neste mercado? O que vem por aí? Aqui eu acho que nós temos a combinação de alguns fatores, Kellen. Eu acho que primeiro a gente tem sim um aumento dos custos de produção dos fertilizantes, né? Quando a gente pega o preço de enxofre, rocha fosfática, a próprio gás natural, que é um elemento importante para a produção aí, de fertilizantes, eles têm subido, né? E isso por si só já causa uma pressão para o repasse
desses aumentos de custos, né? O outro ponto que é super relevante que nós temos no radar é que as relações de troca, de fato, elas desviaram bastante do equilíbrio de longo prazo, né? Quando nós comparamos as relações de troca, né? Ou seja, o poder de compra dos produtores ao redor do mundo, né? Em relação ao preço da matéria-prima, ao preço do insumo, ele estava bastante grande e era natural que em algum momento a gente observasse aí essa relação voltando para o equilíbrio, né? Agora, é claro que todo esse aumento que a gente tem observado, acho que principalmente no caso dos fosfatados, do MAP aí, que explodiu de preços aqui, nós estamos aqui nos recordes nominais, né, já registrados, ele chama bastante atenção e já começa, assim, a piorar bastante essa própria relação de troca quando a gente começa a olhar para o próximo ano safra, né? Eu acho que esse daqui é um dos principais pontos de atenção para quem está olhando aí a formação dos custos, né, para a safra 21-22, né? Com essa elevação que nós tivemos nos preços dos fertilizantes, a gente já começa a observar aí uma piora dessa relação de troca e por isso é super importante aí que os produtores fiquem atentos para as boas oportunidades, uma vez que apesar da gente acreditar que há algum espaço para alguma acomodação, mas ainda assim são preços maiores do que foram os preços observados na formação do custo da safra 2021, por exemplo. Perfeito. Então, vamos por partes dentro do que você está nos dizendo. A relação de troca para o próximo ano safra 21-22 pode estar pior do que a relação de troca 2021, puxado por alta dos fertilizantes. Foi isso que você nos disse, certo? Perfeito, perfeito. Antes da gente chegar na safra 21-22, ainda tem muita coisa acontecendo, né? Preço de grão se formando e etc. Aí a nossa audiência quer saber se esse é um bom momento para fazer negócios, né? Qual o momento para fazer a troca de soja por adubo? É o que está perguntando o Jax. Não, perfeito, Kelly. Eu acho que essa daqui é a pergunta de US$ 1 bilhão, né? Assim, eu acho que nós sempre costumamos, né, a conversar com os nossos clientes, com o pessoal que nós temos mais contato, que é super importante ter um olho nos preços, ter um olho no orçamento, né? É um preço, é uma relação de troca que te faz dormir, que te traz tranquilidade, que te possibilite pagar todos os seus compromissos e ainda sobrar alguma margem. Eu acho que se isso for o caso, eu acho que faz muito sentido é, começar a fazer paulatinamente as fixações aí, né? Eu acho que nós temos, acho que o que 2020 nos ensinou é que nós temos aí, tudo pode acontecer, o ambiente de risco ele aumentou, né? Nós temos várias variáveis para serem monitoradas e eu acho que a chave, né, de sucesso agora para os próximos anos certamente vai ser gestão de risco, né? Então acho que um olhar aqui na relação de preços e no orçamento, eu acho que é uma combinação de sucesso aqui para ajudar a decidir os melhores momentos de fixação. Você dizia ainda no começo da nossa conversa que você observa uma tendência de acomodação nos preços dos fertilizantes. O que significa isso? A gente está em fevereiro. Estamos no pico de preços, estamos falando de quais fertilizantes e essa acomodação quer dizer uma tendência de queda a partir de quando? Não, acho que perfeito. Essa é super pertinente essa pergunta, né? Eu acho que nós temos que ter em mente que nós estamos agora no período de aquisições do hemisfério norte, né? Então, naturalmente, a gente tem um aumento de preços, né? Claro que quando passar esse movimento de compra dos produtores do hemisfério norte, os preços poderão ceder um pouquinho, e isso é natural, né? Isso já era esperado. Agora, eu acho que o ponto, Kelly, é que quando a gente olha preço médio, provavelmente serão preços médios bem superiores aos que foram observados aí em 2020, né? Então, acho que esse é o ponto. Provavelmente tem um espaço para cair um pouquinho com o fim das compras do hemisfério norte, mas ainda assim são preços elevados. Preço médio de 2021 para fertilizantes será maior do que o preço médio observado em 2020. Estamos falando de qual pacote tecnológico aqui? Não, aqui eu estou olhando basicamente preços de MAP, né? Preços de potássio, cloreto de potássio e a própria ureia aí quando a gente fala de milho e de algodão, né? Eu acho que aqui a gente pega aí os três principais produtos que refletem, né? Que são utilizados como proxy para a gente acompanhar os preços dos nitrogenados, dos fosfatados e dos potássios.
Perfeito. Então está muito claro, vou fazer uma síntese do que o Guilherme já nos trouxe neste começo de bate-papo, dizendo que sim, a matéria-prima dos fertilizantes tem subido, que a relação de troca para o próximo ano safra 21/22 pode ficar pior do que a vista na 20/21, puxado por uma alta dos fertilizantes. Para curto prazo, Guilherme disse que enxerga uma tendência de que o preço médio do fertilizante em 2021 seja superior ao preço médio de 2020. E isso, claro, leva para tomar uma decisão, ele indicou uma gestão de risco, um olhar no preço e o outro no orçamento. Seria essa a síntese da nossa primeira parte? Perfeito, Kellen, excelente, exatamente isso. Que legal, que legal. E aí, tem mais gente mandando pergunta pra gente, Guilherme. Olha só, o João Matheus perguntou: por que quando o dólar baixa, os fertilizantes não baixam? Tem uma correlação direta? Explica pra gente. Acho que tem uma correlação direta quando nós olhamos os preços em reais, né? Porque os preços, os fertilizantes, em sua grande maioria, eles são importados, né? Cerca de 75% que nós utilizamos aqui no Brasil são importados. Então, sua formação de preço se dá pelo preço internacional, né? Taxa de câmbio e frete, né? Só que existe uma defasagem, né? Você teve produtos que já foram internalizados, que estão em estoques e precisam ser repassados. Então, existe uma defasagem, né, entre as variações da taxa de câmbio e a variação do preço em real observado pelo produtor brasileiro, mas ao longo do tempo eles tendem a serem normalizados, a serem transmitidos. Mas, sem dúvida nenhuma, é importante ter no radar que a variação da taxa de câmbio hoje não é transmitida de maneira imediata para a cotação, para a tabela de preços que são observadas no campo. Bacana, ou seja, impacta naturalmente no preço do fertilizante, mas não é imediatamente, né? Até porque as programações de compras das indústrias acabam sendo muitas vezes feitas com uma antecedência de até um semestre ou mais, né, Guilherme? Perfeito. E além disso, você pode ter estoques nos canais, né? Então tem uma série de etapas até chegar aqui ao produtor, né? Aqui Muito. Guilherme, tem mais uma pergunta sobre fertilizantes. O pessoal está afiado aqui. O Lucas Santos está nos perguntando se fertilizantes a médio e longo prazo vão ter queda nos preços. Você há pouco falou, acho que vale a pena a gente só responder diretamente aqui ao Lucas Santos. aqui assim, de fato essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração o ambiente macro que a agricultura está vivendo, né? Eu acho que quando a gente olha os fundamentos de oferta e demanda, principalmente para grãos, eu acho que tudo aponta, né, que a gente vai ter preços médios ao longo dos próximos anos em patamares superiores à média dos últimos 5 ou 6 anos, né? Acho que é claro que não dá para nós esperarmos preços de soja nos patamares que estão hoje, mas ainda assim, né, quando a gente olha a necessidade de aquisição de soja do mundo, né, nos principais países importadores e consumidores. E também quando nós olhamos o mercado de milho, agora muito a reboque dessa recomposição do rebanho chinês, então acho que a gente tem um cenário aí de balanços globais no médio prazo um pouco mais apertado, que dá sustentação às cotações dos grãos. Se dá sustentação às cotações dos grãos, a gente parte do princípio que a relação de troca ela paulatinamente vai caminhar para o equilíbrio, acho que nós podemos esperar também que os preços fertilizantes, aqui nos próximos 2 ou 3 anos, sejam preços de fertilizantes um pouco superiores ao que foram observados, por exemplo, nas médias de 2020. Acho que esse aqui é o cenário. Muito bem. Ótimo, Guilherme. Vamos então para a próxima rodada, que é justamente o que você acabou de iniciar, que é a rodada de grãos. Trouxemos aqui um amplo cenário para fertilizantes e há pouco você disse que os preços médios dos grãos devem ser superiores ao que a gente observou nos últimos 5 anos. Ou seja, olhando para frente, você enxerga patamares mais elevados para grãos. Isso claramente vai acontecer para soja e para milho, puxado por quais fatores, na sua opinião? Aqui, novamente, aqui, que ela é uma conjunção de fatores, né? Acho que nós estamos partindo de um balanço global na safra 2021 um pouco mais apertado, especialmente nos Estados Unidos, né? Quando nós olhamos aqui, nós começamos a conjecturar qual que vai ser o aumento de área nos Estados Unidos, mesmo se nós assumirmos aí um aumento de 7, 8% de área, provavelmente as relações de estoque e uso
no final do próximo ano, no final da 21, 22, não vai ter tanto alívio se nós assumirmos que o uso vai ser muito próximo do uso desse ano. Então, acho que isso já sugere aí, já começa a ser um combustível de sustentação das cotações. Acho que outro ponto relevante, aí quando a gente olha sob uma perspectiva de mais longeva, de mais médio prazo, a gente tem um cenário de recomposição do rebanho suínos que eu acho que vai ser um grande delta de absorção aqui de soja no mundo, né? Soja de milho também. Se a gente lembrar, entre 2018 aí, e 2019, nós tivemos uma liquidação de quase 40% do rebanho suíno na China. Grande parte disso era o rebanho de fundo de quintal, uma produção que nós falávamos aqui no interior do estado de São Paulo do porco tipo banha, né, que não comia uma ração. E agora a sua recomposição está ocorrendo no modelo de produção mais industrializado, né, cuja ração ela é composta de proteína, né, energia, microminerais e vitaminas, né? Então, quando a gente fala de proteína, basicamente é farelo de soja. É claro que existem substitutos, mas o grosso é farelo de soja. Quando nós falamos de energia, o grosso é milho. Então, é daí que a gente projeta aí uma necessidade grande ao longo dos próximos anos, e isso acaba sustentando aí o lado da demanda de soja e também de milho, né? E no caso de milho, o que é mais relevante, é que até agora a China ela não era um importador relevante no mercado global, né? Ela não era um grande trader do mercado global. Tá travando um pouquinho, Guilherme. A gente te ouviu até. A ação chinesa era na casa de 7 Então, milhões de toneladas. Somente Guilherme, desculpe, a gente teve uma trava na sua fala. Se você puder repetir, você trouxe para a gente que houve uma recomposição de rebanhos suínos, que é um dos fatores, e aí você continuava, mas a gente perdeu um pouquinho da sua fala. Não, perfeito, eu volto, Kellen, desculpem aqui. Acho que Obrigada. essa recomposição de rebanho, ela ocorre no modelo de produção industrial, que vai demandar farelo de soja, vai demandar milho, né? Então você tem um aumento esperado das importações desses dois produtos, né? E o que merece especial atenção é que até agora a China ela não era um importador relevante, né? Ela não tinha um grande papel no trade global. Mas agora, né, tá comprando bastante, só para nós dar uma ordem de grandeza, a cota de importação chinesa era na casa de 7 milhões de toneladas, só na última semana de janeiro eles importaram 5,8 milhões de toneladas, contrataram dos Estados Unidos, né? Então acho que isso já dá um cheiro da necessidade de importação chinesa de milho e, consequentemente, o impacto que isso pode ter nas cotações. Muito bem. Então vamos continuar aqui nossas perguntas e respostas, que é justamente em linha com o que o Guilherme está trazendo, né? Deixa eu buscar aqui a pergunta do José Lourinaldo Souza, disse: tem alguma expectativa para quando o preço de milho vai começar a baixar? Vamos ver se o Guilherme está com a gente. Você consegue nos ouvir, Guilherme? Acho que a gente perdeu o Guilherme. Vamos ver. Vamos ver. Guilherme, tudo bem? Vou reconectar com Eu o Guilherme voltei aqui, eu aqui, tentei gente. passar para o meu 4G aqui, mas ficou pior. Perfeito. Melhorou? Melhorou, agora está funcionando bem. Não sei se você me Então, ouve. estamos te ouvindo. Vamos lá, eu te perguntava a questão do José Lourinaldo Souza. E ele quer saber de vocês, tem alguma expectativa para quando o preço do milho vai começar a baixar? Perfeito. Obrigado pela pergunta. Acho que outra pergunta super importante que tem estado presente em todas as conversas que nós temos aqui com clientes, né? A nossa visão, Kellen, é que os preços do milho tendem a permanecer em patamares semelhantes que nós estamos observando atualmente, pelo menos até o fim do primeiro semestre, né? Por mais que nós tenhamos aí a chegada da safra de verão, é importante nós termos em mente que essa safra quebrou em alguns estados, notadamente aí em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e aí vira uma conta matemática, né? Se nós pegarmos os estoques de passagem
Mas o que vai ser a produção de milho verão, nós estamos falando aí de uma disponibilidade aparente de 35, 36 milhões de toneladas no primeiro semestre, para um consumo mensal que é da ordem de 5,7, 5,8. Ou seja, nós temos aqui um balanço bastante ajustado no primeiro semestre, o que faz com que os preços aqui no Brasil sigam com prêmio sobre os preços internacionais. Acho que no primeiro semestre, o único driver para os preços caírem de maneira mais significativa seria uma valorização do real. Mas aí, quando a gente olha para o segundo semestre, com a chegada da safrinha, né, por mais que nós tenhamos tido um atraso no plantio de soja, estamos tendo com atraso agora no plantio da safrinha, a nossa expectativa é que nós tenhamos aí um aumento razoável da área plantada aqui no Brasil, com um pacote tecnológico bom, em condições normais de temperatura e pressão, se nós tivermos aí um bom desenvolvimento da safra, está falando de uma produção bastante boa aí a partir de maio, e isso tende a fazer com que os preços caiam dos patamares atuais. Mas aqui, como eu sempre gosto de falar, quando eu converso com o nosso pessoal, é que apesar dessa queda, e a gente já vê isso refletido também na Bolsa, na B3, os preços eles permanecerão altos sob uma perspectiva histórica, né? Então, eu sempre comento, né? Quando a gente olha lá, por exemplo, a BR-63, quando a gente olha lá em cima, no Médio Norte do Mato Grosso, né, preços históricos eram 13, 14 reais, tivemos leilões da Conab de preço a 8 reais. Nos parece que essa é uma realidade que ficou bem para trás. É uma coisa que eu lembro enquanto jornalista quando cobria essa situação. E é algo inimaginável para a gente hoje, né? Preço do milho a R$ 8 a saca. A gente está falando de potencial de preço de milho a 3 dígitos, R$ 100. Isso não foi descartado por várias consultorias com uma hipótese viável no primeiro semestre, né, Guilherme? É uma realidade muito diferente em pouco espaço de tempo. Não foi uma década, menos do que isso, que a gente viu essa transformação acontecendo, né? Perfeito. Foi uma mudança estrutural, né? Uma combinação de um aumento do apetite global pelo milho, né? Combinado aí com uma facilidade, com uma melhora da infraestrutura para o escoamento, principalmente através do Arco Norte, que era inexistente, né? Basicamente. E, além disso, para algumas micro-regiões específicas, nós também tivemos aí o advento do etanol de milho, que acaba influenciando bastante as cotações dos locais em que essas plantas estão localizadas, né? Então, de fato, aqui nós tivemos uma mudança bastante significativa nos preços do milho, que a história vai nos dizer se é real ou não, mas a nossa percepção é que é uma mudança estrutural de patamares. Assim, acho que nós mudamos alguns degraus aí nos preços de milho. A pergunta do José, então, respondida aqui pelo Guilherme, é que no curto prazo, me corrija se eu falar alguma coisa errada, Guilherme, o que você vê como um fator baixista seria uma valorização do real, ou seja, uma queda do dólar, se acontecer, pode puxar para baixo um pouco o preço do milho. E o segundo aspecto é a entrada de uma safra de milho farta, levando em consideração que ela se desenvolva perfeitamente. Fora isso, o preço médio do milho aponta para um patamar mais alto do que aquele que a gente estava acostumado nos últimos anos, né? É isso que você respondeu para o Perfeito. José? Perfeito, exatamente. Que é só o ponto do câmbio. Eu acho que assim, no primeiro semestre, o único driver seria uma valorização do real, o que está muito intrínseco aí a uma série de variáveis macroeconômicas, incluindo o endereçamento fiscal. E, enfim, eu acho que seria esse o único driver, mas olhando fundamentos, né, disponibilidade baixíssima, super ajustada ao consumo. Muito bem. O Pfeiffer está perguntando para a gente se a inviabilidade dos negócios de carnes e rações pode derrubar a demanda de milho, fazendo com que os preços procurem um equilíbrio. Porque, de fato, os criadores estão sendo bastante pressionados pela alta dos custos, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, essencial na análise, né? Eu acho que certamente aí tende a estabelecer um teto, né? A gente sabe que grande parte do consumo de milho que vai para o mercado doméstico é utilizado para a produção de ração. E quando nós olhamos aqui as margens das indústrias, tanto de suíno quanto de aves, principalmente aqui no Brasil, é um cenário mais difícil, né? Eu acho que a indústria de carne de frango ela já vem sofrendo há algum tempo, a de suínos agora já começou a observar um estreitamento de margens, né? É claro que
depende de caso a caso, né? Depende de mix de produtos, enfim, tem uma série de variáveis, mas quando a gente olha o macrão, é um cenário que é de margens mais apertadas, né? E tudo isso é um ambiente, olhando para frente, de uma incerteza em relação à capacidade que a indústria vai ter de repassar possíveis aumentos de preços, né? Quando a gente leva em consideração o fim do auxílio emergencial, o impacto que isso pode ter na renda disponível de grande parte da população, principalmente das classes mais baixas, o efeito que isso pode ter no apetite por carne, né, no apetite por pagar mais por carne, eu acho que ele pode ser muito relevante, é um fator, é um grande ponto de atenção, sim, para a cadeia como um todo. Muito bacana. O Sérgio aqui está nos perguntando sobre uma notícia desta semana de que a União Europeia e a China abriram a possibilidade, né, da importação da biotecnologia da Bayer, se eu não estou enganada, VT Pro 4, com impacto no mercado de milho. Você entende que isso vai gerar algum tipo de impacto no mercado de grãos? Eu vou responder sob uma ótica mais macro, né? Eu acho que, assim, independentemente da variedade, eu acho que você tem uma necessidade grande de milho na China, né? E por mais que nós não exportemos para a China ainda, nós somos beneficiados através dos vasos comunicantes, da lei dos vasos comunicantes, né? Se nós não mandarmos milho para a China, provavelmente outros países mandarão e a gente vai acabar ocupando esse espaço que outros países deixaram de ocupar. E assim é a maneira que nós nos beneficiaremos aí de um aumento das importações chinesas, a despeito da gente não mandar um milho para lá. Eu acho que, assim, independentemente da variedade, né, independentemente se a gente vai ter o acesso direto, é claro que isso ajuda muito, né? Mas eu acho que, de maneira geral, os reflexos dessa elevação das compras chinesas serão, sem dúvida nenhuma, sentidas aí pelos produtores brasileiros. Muito bem. A audiência está aqui comentando o que você traz para a gente, Guilherme. O Marco Passetti disse a cadeia do leite também está sofrendo com a alta de rações, ou seja, um cenário bastante desafiador para muitos dos criadores, né? E o Diego Lima dos Reis está dizendo que o conteúdo está excelente, disse parabéns. Vamos adiante, então? Quero te perguntar ainda sobre esta questão do Hércules. Ele pergunta qual a expectativa para 2021, 21, 22 e a médio e longo prazo, 5, 10, 15 anos. O Hércules está tendo uma pergunta aqui de futuro, que você já deu a dica, né? Vem por aí um cenário de preço médio de grãos mais altos do que a gente viu na última década, é isto? Não, perfeito. Acho que é isso. Eu adicionaria aqui para o Hércules, quando a gente olha sob uma perspectiva mais longa também, acho que tem um outro elemento que eu não comentei aqui, que é essa agenda ambiental mais importante que está sendo trazida principalmente após a eleição do Biden, né? Certamente, a gente tende a ter um apelo maior à utilização de biocombustíveis, né? A gente já tem visto aí os mandatos de etanol na Ásia, intenções de aumento, de aceleração dos mandados de etanol na Ásia, né? Isso certamente vai acabar se reverberando também como como uma grande mola propulsora também do consumo de produtos agrícolas, né? Seja através do milho para a produção de etanol, seja através da cana-de-açúcar para a produção de etanol de cana-de-açúcar, seja através da soja para a produção de biodiesel. Eu acho que aqui a gente tem um outro elemento aqui que volta a ganhar relevância, que tinha ficado um pouco apagado nos últimos anos, que contribui também para que nós tenhamos aí um aumento aí da procura por produtos agrícolas no mundo e consequentemente, tende a ajudar nas precificações. Além de alimento, energia, né? Então, são dois fatores que contribuem para esse cenário que você expõe. Bacana. A Mariana Bergalo pergunta se Estados Unidos e China entrarem em acordo, como isso vai afetar o Brasil e qual seria o mercado alternativo? Eu acho que essa pergunta é super relevante também sempre vem à tona, né? Eu acho que a gente tem que primeiro levar em consideração que parte da primeira fase do acordo comercial ela tem sido cumprida, né? Quando nós olhamos aqui as compras chinesas de produtos agrícolas americanos, ela aumentou consideravelmente, né? Só a gente vê aqui as nomeações de soja, de milho, de algodão, então isso já está acontecendo. É claro que isso, principalmente quando a gente lembra do que aconteceu em 2018, né? Isso talvez não seja tão bom sob uma ótica de curto prazo, porque isso acaba batendo em prêmios de maneira geral. Mas sob uma ótica de longo prazo,
isso não nos preocupa tanto. Primeiro porque é difícil você prescindir de um fornecedor tão relevante quanto o Brasil, né? Você ficar super dependente de um fornecedor só, eu acho que isso traz riscos bastante grandes para um país que preza muito pela segurança alimentar e os riscos que a relação comercial pode trazer. Então, acho que esse é um olhar de estratégia aqui que eu acho que minimiza um pouco esse risco. O outro ponto que é Uhum. relevante é que o consumo chinês ele é tão grande que muito difícil só os Estados Unidos dificilmente os Estados Unidos conseguirá atender sozinho a China. Então, acho que a gente volta para um cenário de normalidade, né, em que os Estados Unidos dominam aí as exportações a partir do segundo semestre e o Brasil sendo a principal origem aí no primeiro semestre. Agora, é claro que quando nós olhamos a pauta comercial brasileira e a relevância da China, atualmente a gente não tem um país substituto à altura, né? Claro que você encontraria outros Uhum. mercados, mas mercados menos relevantes, né? Então, acho que é um ponto de atenção, mas há uma relação simbiótica aqui que nos faz crer que esse risco ele é minimizado. Muito bem, Guilherme, aproveitando a pergunta da Mariana, você acredita no fim da chamada guerra comercial na era Biden? Acho que é muito cedo para falar no fim da guerra comercial, mas a nossa percepção ou a nossa visão é que será uma relação com menos rupturas, né? Com menos movimentos abruptos, assim, mais previsível. Então, isso Uhum. até pode ser, no curto prazo, não tão, não tão benéfico ao Brasil, né? Mas, por outro lado, ele traz uma tranquilidade, ele traz um nível de previsibilidade muito maior que tende a ser um combustível para uma aceleração da economia global. A economia global crescendo, cresce o consumo por alimentos, cresce o consumo por roupas, cresce o consumo por biocombustíveis, e isso tende a ser, no médio e longo prazo, benéfico aqui, favorável a um país como o Brasil, que é um celeiro da produção de alimentos e de biocombustíveis. Muito bem, tem mais pergunta para você, Guilherme, do Leandro Couto Figueira. Ele quer saber se você acredita em soja 150 ou 160 reais na colheita de 2022, assim como está hoje. Pergunta difícil, né? Pergunta É. muito difícil. Eu acho que assim, o cenário para 2022, né, até quando nós pegamos as curvas futuras, elas já voltam um pouquinho, acho que precifica um pouco um aumento de área aí nos principais países produtores de soja, né? Então você tem uma combinação de preço de soja com câmbio, né? Num cenário de câmbio mais valorizado, isso pode ser um pouquinho difícil. Agora, tem muita coisa para acontecer, né? Caso nós tenhamos algum choque climático, algum importante país produtor, exportador que enxugue ainda mais o balanço global, não dá para falar que isso não é possível. Mas hoje, quando nós traçamos os cenários, né, e pegamos o câmbio, pegamos os preços em Chicago, eu acho que, claro que vai depender da praça que você está, mas eu acho que os preços voltam um pouquinho, né? Uhum, interessante, porque você está falando que os preços voltam um pouquinho e o Adilson Aparecido disse assim: o preço dos fertilizantes estão absurdos. Se houver uma baixa significativa nos preços dos produtos, vai ficar inviável plantar. Vocês aí no Itaú BBA também fazem estudos em relação à rentabilidade, porque de fato os preços estão historicamente altos, mas os custos têm subido bastante. E aí a preocupação do Adilson, Guilherme, se refletiu inclusive numa pesquisa que foi divulgada essa semana, que é a pesquisa que mostra a confiança do produtor. Sim, a confiança está no segundo mais alto patamar da história, mas a preocupação com o custo fez baixar um pouco o índice em relação ao que a gente observava no último levantamento do terceiro TRI. Então, esse é um ponto relevante, né? Vocês estão atentos a isso, a perspectiva de rentabilidade também? Nós olhamos isso também, Kellen, com bastante cuidado. É claro que está ficando cada vez mais difícil, porque o custo depende de quando a aquisição do insumo foi realizado, né? Do pacote se fez barter quando fez, a que preço travou, enfim, tem uma série de variáveis aqui que impacta aí o custo nominal apurado. Mas, de maneira geral, quando a gente pega a mediana, acho que o cenário é esse mesmo. A gente veio de uma safra 19 e 20 que foi muito boa, nem todo mundo conseguiu se apropriar dessa elevação de preços que nós observamos ao longo de 2020, porque já tinha muita gente fixada. Agora, para 2021, a nossa expectativa é que
é que grande parte dos produtores já se apropriem desse cenário mais alvissareiro, né? E é claro que quando a gente começa a olhar para 21, 22, né, com os preços da soja voltando um pouquinho, com esse aumento de custos, a gente já começa a ter uma redução de margens. Mas ainda assim, quando a gente compara isso hoje, porque provavelmente isso vai mudar ao longo até agosto, quando todo o custo estiver sido formado. Mas ainda assim, quando a gente compara sob uma ótica histórica, nos parece que quem está fixando preços, quem está adquirindo os pacotes de insumos agora ainda consegue travar margens boas do ponto de vista histórico. Não são margens tão boas quanto vai ser a 2021, talvez um pouco inferiores ao que foi a 19 e 20, mas ainda assim ela é boa do ponto de vista histórico. Interessante. Eu vou aqui fazer um combo de perguntas que estão na mesma direção. O Tecnofarm pergunta: contrato futuro a 130 é bom ou ruim? E o Fred pergunta: é um bom momento para fazer contrato futuro de soja e milho? Super em linha com o que você estava comentando. O pessoal está querendo saber se tem que tomar decisão agora já. Acho que a tomada de decisão aqui, Karen, eu vou me permitir aqui repetir um pouquinho o que eu já falei, né? Eu acho que aqui depende muito do apetite de risco de cada produtor, depende muito do orçamento, depende do tanto de gordura que ele pode queimar, depende do tanto de dinheiro que ele pode colocar em jogo, né? Se um preço de 130 é um preço que no seu orçamento você paga as contas, dá uma margem, enfim, te faz dormir tranquilo, né? Não te coloque numa posição de risco, pode ser que faça sentido, né? Agora, se você tem poucos compromissos, né? Tem um nível de caixa que o possibilite tomar um pouquinho mais de risco, né? Você não vai sofrer uma grande fragilidade financeira se os preços voltarem muito além dos patamares que são observados hoje. Acho que talvez possa fazer sentido. Acho que depende muito do apetite de risco, né? Do orçamento e do tamanho do bolso de cada um. Agora, nós temos uma visão bastante de gestão de risco, bastante de fixação de margens, né? Bastante de poder colocar em risco que, de fato, não vai comprometer a saúde financeira das empresas agrícolas. Muito bem. Mais uma pergunta para você, Guilherme, é do Leandro. Ele quer saber. Ele diz, não podemos esquecer que a médio e longo prazo a Índia pode ser outra grande consumidora da nossa produção. E aí ele pergunta, como ficaria o mercado interno? Como você vê a participação de outros players, a exemplo da Índia? Isso está no seu radar? Acho que obviamente, seria muito benéfico para o setor agrícola brasileiro como um todo. Acho que a Índia, né, a materialização do potencial consumidor da Índia, acho que leva mais um tempo, né? Acho que não é algo que não acontece de maneira tão rápida assim, mas certamente poderia ter um efeito bastante significativo nas cotações, né? A depender da velocidade com que isso possa acontecer, isso tende a jogar preço para cima, sem dúvida nenhuma. Agora, é importante nós termos no radar também que nós temos uma possibilidade de resposta, né, de aumento de produção bastante grande aqui no Brasil. É claro que tem que ter estímulo a preço, mas a nossa capacidade de aumento de produção aqui é bastante relevante, uma vez que a gente tem bastante área disponível ainda já antropizada, uma grande capacidade de adoção de tecnologia de ponta que nos possibilita ter grandes níveis de produtividade. Então, acho que seria aí mais uma mola propulsora aí para o crescimento do agronegócio ao longo dos próximos anos. Você falou em crescimento, né? Hoje a Conab divulgou os números, prevendo uma safra de soja de 133,8 milhões de toneladas, o que, se confirmado, será uma renovação do recorde. Qual é a previsão do Itaú BBA para a produção de soja neste ano? Nós estamos revisando, mas trabalhamos com algo ao redor de 133 milhões de toneladas. Perdemos um pouquinho de potencial produtivo, sim, Kelly, pelas intempéries climáticas, mas ainda assim é uma safra muito boa, né? Uma safra recorde aqui que eu acho que vai coroar aqui os produtores aí com bons níveis de preços, com níveis de renda deixada pela atividade bastante relevantes aí. Legal. Aí você há pouco disse, né, sobre a tendência de preços de soja, falou sobre a noite de sono. O Leandro aqui comentou, resumindo o que você disse, Guilherme, é quanto custa a sua noite de sono, fazendo uma referência à sua explicação. O Newton comentou: será que a soja bate 180 na safra 2021 devido à escassez?
E o Jaques perguntou: se o estoque está baixo, como que o preço da soja vai ficar? Então, todo mundo querendo saber de preço, focados também na baixa disponibilidade ou na escassez do produto. O que que você acha? Eu acho que nós temos é um cenário de preços bons agora no curto prazo, né? É claro que a gente espera aqui uma redução sazonal com a colheita ganhando tração. Acho que isso a gente já começa a observar na redução dos prêmios dos portos, né? Mas ainda assim são preços muito bons do ponto de vista histórico, né? E aí tem um outro elemento que nós vamos ter que começar a olhar agora, que vai ser o taxa plantado nos Estados Unidos, né? Agora em fevereiro o USDA ele vai soltar aí as primeiras estimativas de área plantada nos Estados Unidos. A expectativa é que venha um crescimento razoável aí da intenção de plantio, né, ou das estimativas. Agora, se vir abaixo do que o mercado espera, né, ou esperar a época, acho que assim a gente pode ter aí um aumentozinho de preços em Chicago e isso abrir espaço para mais aumento de preços aqui no Brasil, né? Então a gente tem aqui, vai começar a ter uma discussão em relação a qual vai ser a área efetivamente plantada. Quando chegar ali final de maio, a gente já começa a ter o plantio nos Estados Unidos, depois já vem o mercado climático, enfim, vai ser um ano aí de um monitoramento de variáveis bastante relevantes, como todo ano acontece, só que agora partindo de um platô um pouco mais alto de cotações. Muito bem. Para trazer mais uma pergunta da audiência, o pessoal aqui, o Tiago Mortimer, está perguntando como você analisa a demanda de milho para a produção de energia etanol no Brasil? Sei que você fez alguns comentários sobre isso. Entendo que o Tiago quer saber o seu horizonte em relação a esse tema. É uma potencial demanda crescente? Perfeito, excelente pergunta. Eu acho que é exatamente isso. Acho que é inexorável que nós vamos precisar aumentar a produção de combustível aqui no Brasil, né? Quando a gente olha a projeção de crescimento de combustíveis de ciclo Otto, né, e compara com a oferta, basicamente o que a gente vê é a capacidade de refino de gasolina não aumentou, né? A gente não vê grandes projetos de expansão do setor sucroenergético ainda. É claro que tem projetos incrementais, porque o setor também estava passando por um momento super bom, mas ainda assim a gente vai precisar de um aumento de oferta para fazer frente ao consumo, né? E é justamente nesse sentido que que as indústrias de etanol de milho começam a ganhar relevância. Agora, é claro que quando nós fazíamos as análises de viabilidade econômica, utilizávamos preços de milho a 12, 13 reais, né? A viabilidade era uma. Quando a gente passa a utilizar preços acima de 30, 35 no Médio Norte do Mato Grosso de longo prazo, a viabilidade é outra. Então, talvez a velocidade com que muitos projetos que estavam sendo discutidos saiam do papel, talvez não seja aquela esperada há 2 anos. Mas ainda assim, a expectativa é de crescimento nos próximos anos. Nós temos visto e lido vários projetos que já estão saindo do papel e, sem dúvida nenhuma, isso vai ser aí um, um canal aí de consumo de milho que vai ganhar cada vez mais relevância aí ao longo dos próximos anos. Legal. Guilherme, você tem tempo para mais duas perguntas da nossa audiência? Perfeito, vamos lá. Vamos lá, então. Pergunta é do Lucas Marques. Qual a perspectiva de dólar para o primeiro semestre, visto que o Fed americano e o auxílio no Brasil, para que você analise nesta resposta a perspectiva de as perspectivas de ações do Fed americano e de auxílio no Brasil sem ajustes fiscais claros? Pergunta do Marques. Aqui, assim, Kelly, primeiro eu tenho que pedir desculpa porque eu não sou o porta-voz do banco para falar de câmbio, né? Mas eu acho que a pergunta ela foi certeira. Eu acho que assim tem alguns desafios, né? A gente tem um problema fiscal para ser endereçado, e à medida que ele for endereçado, eu acho que a taxa de câmbio aqui no Brasil ela pode começar a voltar, né? Quando a gente olha o comportamento do dólar desde o último ano, a gente percebe um enfraquecimento do dólar em relação à grande maioria das moedas, à exceção do Brasil, e certamente isso daqui reflete parte de uma piora do cenário fiscal, né? Então, uma vez isso sendo endereçado, tem possibilidade de ter uma valorização, mas aqui, assim, o dólar é o que o dólar é o que faz o meteorologista ficar feliz, porque assim, dificilmente o meteorologista acerta todas as previsões. Um economista falar de dólar, a única certeza que nós temos é que nós vamos errar.
Exatamente, é um cenário bem volátil, né? Cheio de mudanças. E a pergunta aqui do Newton é: dizem que o inverno nos Estados Unidos será extenso e vai atrasar o plantio de soja por lá. Você já ouviu algo nesse sentido que você gostaria de colaborar com a gente? O inverno está sendo um pouco rigoroso, isso traz algumas preocupações, né? Em que pese que ainda é muito cedo, né? Acho que a gente conjectura, eu acho que isso não está fazendo preço ainda, mas é uma importante variável a ser monitorada ao longo dos próximos meses, né? Eu acho que é claro que isso traz um elemento de risco maior, mas ainda acho que é muito cedo e não está fazendo preço. Agora, se isso acontecer, certamente isso traz problema de plantio. Isso aquece bastante o mercado climático e pode trazer aí mais oportunidades aí ao longo do ano. Muito bacana, Guilherme. A nossa live de hoje foi justamente sobre as tendências para mercado de milho, de soja e fertilizantes. Quero abrir esse último espaço aqui para você dizer para a gente o que vem por aí para essas três questões que analisamos durante quase uma hora. É, aqui, Kelly, de maneira bem resumida, acho que é um cenário bastante positivo aqui para o próximo, para 2021, né? Nós temos uma expectativa muito boa, assim, eu acho que principalmente sob a ótica de produtores rurais, tende a ser um ano com margens bastante positivas, né? Eu acho que isso se reflete aí na expectativa de crescimento do PIB do agro de maneira geral. Nossas preocupações aumentam um pouquinho com os elos posteriores, né, com os elos fora da porteira, principalmente para as agroindústrias que utilizam esses produtos, utilizam farelo de soja, utilizam o milho como insumo no processo de produção, dada a dificuldade que tem de reparar isso para os consumidores finais. Então a gente tem um pouquinho mais de preocupação. E olhando para 21, 22, né, eu acho que um dos pontos de atenção é isso que nós discutimos bastante aqui hoje, que diz respeito ao aumento dos custos de produção. Né? A gente já viu os preços dos fertilizantes subirem, né? Os defensivos provavelmente também teremos correções de tabela. Tem uma preocupação em relação aí à logística, né? A gente viu os preços de transporte, principalmente containerizados aí, que utilizam containers em seu processo de transporte aumentarem bastante, porque você tem uma escassez de container no mundo, então isso também é mais um fator que acaba contribuindo para aumentar custo de insumos, né, no caso aí dos princípios ativos de defensivos agrícolas. Então, assim, é um ponto de atenção, acho que talvez para 21 e 22 o cenário não vai ser tão alvissareiro quanto vai ser a 2021 para produtores rurais, mas ainda assim é importante ficar atento às oportunidades, porque elas estão aí, é possível fixar margens em patamares razoáveis do ponto de vista histórico. Guilherme, muito obrigada pela presença mais uma vez. É um prazer tê-lo conosco. Dizer que a nossa audiência permaneceu super engajada ao longo desse nosso bate-papo. Guilherme Belotti, que é gerente de consultoria do Agro Itaú BBA. Volte sempre, uma satisfação receber. Quero dizer que foi muito bacana. Tem bastante gente aqui parabenizando você. O Pfeiffer está dizendo parabéns, muito lúcido, comentários contundentes. O Fred está dizendo que muito boas as suas informações. O Everton está dizendo bom trabalho, parabéns. Muito mais gente aqui cumprimentando você. Obrigada pelo seu tempo e pelo carinho e atenção com a nossa audiência. Obrigado, Kelly. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos aqui um bom restinho de semana. Para você também, Guilherme. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Obrigado. Obrigada ao Guilherme. Olha só, muito mais gente aqui parabenizando o Guilherme. A Elis está dizendo parabéns, informações valiosas, obrigada. O Márcio também, a Margarida e muito mais gente. Que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Se quiserem, compartilhem, mandando aqui para algum amigo que não pôde acompanhar. E vocês sabem que esse conteúdo vai estar disponível no podcast hoje à noite para vocês ouvirem enquanto estão colhendo, indo para lavoura e onde mais vocês preferirem. Fiquem bem e até a próxima.